Oi, tudo bem? Se você viu o vídeo anterior a esse, você sabe que esse vídeo é uma parte 2. Então se você não viu aquele vídeo, corre lá pra ver também. Nesse vídeo de hoje eu vou fazer algumas decorações de Natal. No vídeo anterior a esse eu fiz uma correntinha de biscoitos de gengibre muito fofo, que eu usei papelão. Fiz também laços de cetim e nesse vídeo eu vou fazer uma carta pra mim do futuro. Eu comprei envelope e papel. Também vou fazer estrelinhas brilhantes com um EVA cheio de glitter prata que eu amei. E também vou fazer uma decoração usando rolo de papel. São essas três coisas que eu tenho pra fazer hoje. Eu vou tentar mostrar pra vocês mais ou menos como eu vou fazer. E é isso, vamos para o vídeo. Eu tenho aqui alguns envelopes, eu comprei 5. Esse aqui eu vou usar pra fazer uma carta pra mim do futuro, que eu vou abrir só ano que vem. E aí eu vou escrever aqui o que eu tenho pra dizer para mim mesma do futuro e vou guardar aqui dentro. Aí eu tava pesquisando aqui o que eu posso fazer pra decorar e eu gostei desse daqui, que é basicamente fazer coraçõezinhos vermelhos. E aí eu vou encher ela de coraçãozinho vermelho e na hora de fechar aqui eu vou fechar com um lacinho vermelho também, que eu vou fazer com esse restinho de fita aqui que sobrou das fitas que eu fiz no outro vídeo, os lacinhos que eu fiz no outro vídeo. E essas aqui eu vou usar pra fazer esses outros envelopes, né, pra fazer os cartões de Natal. E eu vou colocar aqui dentro. Já estou aqui com o meu envelope, ficou assim, ficou bem fofinho. Coloquei os corações e o lacinho. E, gente, ainda bem que eu não coloquei o papel que eu vou escrever dentro, porque como é um papel bem fininho, esse papel de envelope manchou todinho atrás. Mas aí eu vou escrever nesses cartõezinhos assim, que eles são mais durinhos. E aí, provavelmente eu vou precisar de mais de um. E aí eu vou colocar aqui dentro, porque ele dá o tamanho certinho. E, gente, eu sou uma pessoa que ama muito cartas e esse tipo de demonstração. Eu acredito que a minha linguagem do amor seja palavras de afirmação. Eu até tenho uma carta tatuada aqui, não sei se dá pra ver. Uma carta saindo umas florzinhas. E eu amo fazer cartas, eu amo receber cartas. E essa carta aqui eu vou fazer pra mim do futuro, que é uma carta que eu só vou ver no ano que vem. Então, aí eu vou escrever como tá o meu ano e tal. E tem um motivo pra eu fazer isso, eu geralmente gosto de fazer no início do ano ou no começo do ano para ler só no outro ano. Eu acho que é uma forma da gente conseguir enxergar o nosso crescimento, da gente conseguir ver como a gente mudou, como a gente se transformou. Por exemplo, se tem alguma coisa acontecendo comigo agora, tem uma coisa que eu acho que é muito grande agora, um medo, alguma coisa que eu tô passando que eu acho que é muito grande agora, e aí chega o ano que vem e eu nem lembro mais daquilo e falo, nossa, ano passado eu tava tão, sabe, pensando tanto nisso e agora é uma coisa que talvez nem faz mais tanto sentido. É legal ver como a gente vai mudando ao longo dos anos. E aí eu gosto de colocar também alguns planos, alguns sonhos. Eu também vou fazer depois uma lista de metas, que eu também geralmente faço no início do ano ou no final do ano. E também um vision board, que eu gosto de fazer para conseguir ver visualmente, assim, as coisas que eu quero pro próximo ano. Mas na carta eu gosto de colocar essas coisas mais pessoais, essas coisas mais, sabe, como se eu tivesse... Eu gosto de escrever, tipo, como se eu estivesse lendo pra mim mesmo também. E aí você consegue ver sonhos, metas que você realizou, você consegue ver como a sua mentalidade mudou. Eu faço esse tipo de coisa há muito tempo. Eu tenho uns diários que eu vejo de quando eu era mais adolescente, mais criança, e tem muita coisa que eu leio que eu me identifico, sabe, comigo do passado. Coisas que eu penso, claro que muita coisa amadureci, mas tem coisas que eu vejo que eu penso igual eu pensava antigamente, tipo assim, que faz parte da minha personalidade mesmo. E eu acho muito legal isso, você se comparar, mas não se comparar com outras pessoas, você conseguir se comparar com você mesmo do passado, ver aquilo que você mudou, aquilo que você vê que faz parte de você, aquilo que você vê que não tem por que você levar e você vai deixando pra trás, tipo, crenças ou coisas que você vai deixando pra trás, porque muita coisa a gente aprende com as pessoas quando a gente é criança ou adolescente, e aí quando a gente cresce a gente vê tipo, não, mas eu pensava desse jeito porque eu fui ensinado desse jeito, mas não sou obrigada a pensar desse jeito, eu posso mudar a minha forma de pensar. E aí a gente vai crescendo e quando a gente consegue se comparar com nós mesmos do passado, a gente consegue ver como a gente vai amadurecendo ao longo do tempo. E eu acho legal deixar registrado, além de que eu amo papelarias e coisinhas assim, amo escrever também, eu acho legal deixar registrado porque muita coisa a gente vai perdendo ao longo do tempo. Eu acho que quanto mais a gente vai vivendo, mais memórias a gente vai criando, algumas coisas a gente tende a ir deixando de lado, assim, sabe? Eu gosto sempre também de falar como que eu estou me sentindo agora, para que eu leia no futuro e veja se eu ainda estou me sentindo assim, ou se eu conseguir melhorar em alguma coisa, ou me recuperar em alguma coisa que eu estava ali
um medo ou triste, alguma coisa assim. E gosto de deixar também uma mensagem pra mim no próximo ano, me encorajando ou falando alguma coisa assim legal pra mim mesma, porque eu sou a pessoa que ama ler textinhos e coisas assim. Inclusive o dia do meu aniversário é um dos meus dias favoritos, porque é o dia que as pessoas tiram um tempo pra falar sobre mim, ou pra falar coisas boas sobre mim. E aí eu amo, porque eu amo ler coisas assim. E amo também escrever cartinhas, e é isso que eu vou fazer agora. When everything's white, glimmering silver white, and stillness fills the night, it's Christmas, a winter wonderland, a snowball in each hand. Eu comprei essas velinhas, que são velas normais, de quando acaba a luz, e eu fiz com essa minha caneta aqui alguns coraçõezinhos e algumas listrinhas, para elas ficarem um pouquinho diferentes. Ficaram assim. Eu não sei se tem alguma forma mais fácil de fazer isso, eu achei que nem ia funcionar essa caneta aqui, mas funcionou, até que deu pra fazer algumas coisinhas bonitinhas. Eu achei que ficou fofinho. Eu tava pensando em algum jeito de marcar ou de desenhar aqui na vela, e esse foi o jeito mais fácil que eu encontrei. E eu fiz assim essas 4 velinhas. Acho que eu vou usar só 3. Aí eu vou tirar essa e vou usar essas 3 aqui. Eu tinha essas garrafas de vinho aqui em casa, então eu resolvi fazer uma ideia que eu achei no Pinterest, que é de colocar a vela em cima da garrafa assim, e fica muito legal, bem bonito. E aí eu tinha essas garrafas, essa primeira aqui, essa listradinha, essa aqui, foi a nossa primeira garrafa de vinho, então ela é super especial pra gente. E ela tava guardada, tava essas 3 guardadas aqui, que eu tava sem saber o que fazer com elas, mas não queria jogar fora, e aí eu vi essa ideia, e agora eu vou fazer... basicamente a velinha fica em cima, assim, da garrafa, e aí fica iluminando o ambiente, assim, eu achei bem bonito, bem vibes Natal também. E aí eu pintei. Essa primeira eu só coloquei primeiro a parte de baixo dentro da lata de tinta, depois a parte de cima. A outra também foi a mesma coisa, e essa daqui com fita crepe eu usei pra fazer as listrinhas, depois coloquei a parte de cima dentro da lata de tinta e depois a parte de baixo. Ficou assim. Essa daqui tá com uma tampinha dourada, porque eu tirei a tampinha, não pintei, e as outras eu pintei. E ficou assim. Agora eu vou colocar a velinha em cima, vamos ver se vai ficar bom essa ideia. Gente, ficou muito fofinha as velinhas, eu não imaginei que fosse dar tão certo. Olha só como ficou legal. E são velas normais, mas deu todo um toque fazer os desenhos em vermelhinho. Combinou também com os lacinhos que eu coloquei ali atrás. Aqueles lacinhos que a gente tinha feito. Esse abajur aqui, que foi eu também que fiz essa cúpula de papel. E aqui as garrafas também, ficou muito legal, olha só. Eu vi várias ideias também que dá pra colocar coisas dentro, mas eu fiz desse jeito assim, mais simples, mas ficou muito legal. Ficou um cantinho bem aconchegante, bem fofinho. Eu liguei as velinhas, colei aqui só com cera mesmo. E aí, conforme ela for derretendo, ela vai ficando mais grudadinha aí, tem menos perigo de cair e acontecer um acidente. E também, se eu for usar, eu vou ficar aqui olhando, né? Eu vou deixar elas soltas aqui e vou sair. Ficou muito fofo. Amei. O que vocês acharam? Tô cortando a
agora as estrelinhas prateadas. Eu usei o molde, escrevi assim atrás. E aí eu vou cortar e vai ficar a parte bonitinha pra frente. Eu usei o molde e a caneta sujou a minha mão toda. Se vocês puderem, não usem caneta permanente pra não acontecer isso. Enfim, cortei, eu acho que foram 12 estrelinhas. E aí eu vou cortar e aí vai ficar essa parte bonitinha pra frente. Eu achei que já tinha muita coisa lá na sala, aí eu acabei colocando aqui no quarto as estrelinhas. Dessa vez eu usei a linha branca e ficou bem melhor, quase não dá pra ver, só chegando bem de pertinho que consegue ver que tem uma linha aqui entre eles. Mas de longe, como a parede é branca, não dá pra perceber. E eu só achei a linha branca depois de eu já ter feito o outro com a linha preta. Enfim, gostei de como ficou. Ficou bem fofinho aqui, perto da TV. Tô agora cortando essas arvorezinhas com o rolo do papel que eu tinha falado pra vocês. O que eu pretendo fazer com elas é fazer também igual aqueles biscoitinhos de gengibre, que é passar o branquinho de corretivo pra decorar. E é legal quando você consegue fazer com diferentes tamanhos assim de rolo, porque fica variações de altura das arvorezinhas, né? E aí eu fiz essa, tô terminando, vou fazer essa aqui junto com vocês, que eu já tava terminando e lembrei de gravar. Essa aqui, que é um pouquinho diferente, e essa. É importante deixar esse espaço pra base, porque elas vão ficar em pezinhas assim, ó. De decorativo mesmo. E aí eu tô fazendo essa, você começa fazendo 2 aqui, depois você chega pra cá, e chega pra cá, e vai cortando as coisinhas. Eu esqueci de fazer aqui assim, ó. Pra deixar uma basezinha e em cima como se fosse ali o cabinho da árvore. O início da árvore, sabe? E aí você dobra pra lá, corta, dobra pra cá, corta. É basicamente um rolo dobrado ao meio e aí você vai cortando. E aqui, eu vou continuar junto com vocês o que eu tava fazendo. Tem que ter um espaço entre um e outro, porque senão ele fica completamente aberto igual a esse. A não ser que você queira deixar igual a esse, assim, todo aberto. E só com um fechinho aqui. Mas enfim, ele é assim, aí você dá um espacinho, corta pra cima, bem facinho, e fecha aqui, e essa parte vai sair. Mesma coisa do outro lado, dá um espacinho, e tira pra cá. Tenta fazer ali na mesma altura, mais ou menos. Agora, eu não vou fazer mais um, vou subir aqui direto de uma vez. E vai se encontrar aqui no meio os dois. Agora vou consertar, porque ficou torto. E aí você pode decorar do jeito que você quiser, você pode colocar pomponzinhos ou glitter que você quiser colocar. Eu acho muito fofo também para fazer com crianças e deixar eles decorarem do jeito que eles quiserem, do jeito que eles imaginarem. E aí eu fiz esses 3, vou decorar com um branquinho. Não sei se eu tenho mais alguma coisa interessante para colocar. É que eu tô querendo fazer a decoração um pouco mais minimalista, um pouco mais assim, sem muita cor, sabe? Pra não ficar muita informação. Mas ficou assim as minhas arvorezinhas, eu consegui fazer 3 modelinhos diferentes. Esse aqui é mais caidinho e esse aqui é mais retinho.
ficaram assim as minhas arvorezinhas. Depois eu encontrei mais um rolinho e fiz mais essa árvore. E aí eu coloquei fitinhas e também fiz lacinhos de fita. E assim, não ficou os desenhos melhores do mundo de perto, mas de longe dá pra enganar que tá bem bonitinho. E as pérolas e o lacinho também deu todo um toque fofinho. E aí ela fica assim por baixo. E o jeito que a gente cortou, a gente consegue deixá-las em pé, porque elas ficam equilibradas. E aí você deixa assim, ó. Põe uma velinha. Ficou fofo. O que vocês acharam? E aqui em cima, as estrelinhas. Amigas, vou tentar explicar pra vocês a mudança drástica que eu fiz aqui de última hora, porque eu tinha feito tudo nessa parede daqui. Tudo aqui, tinha colado tudo já. Só que eu não gostei de como tava ficando e eu não gostei que nessa parede tem 2 tomadas. E eu não gostei porque eu ia tirar foto da decoração e ia ficar as fotos das tomadas ali. Aí eu tava meio assim, se eu mudasse pra outra parede do quadro. Mudei tudo para a outra parede do quadro. Lá em cima tem um parafuso que tava o quadro pendurado. Aí eu pensei de fazer assim, subindo, e fazer tipo um formato de casinha, aproveitando já o parafuso que tava ali no meio. E aí eu precisei remodelar todos os bonequinhos, porque tinha ficado largo demais, porque aqui tava ocupando a parede toda e essa parede é maior do que essa. Então eu precisei cortar e separar de novo. Eu coloquei, acho que foi 12, 1, 2, 3, 11. 11 e 11. 11 em cima e 11 embaixo. Coloquei também esse festão prateado, que já tava aqui também na outra parede. E coloquei um lacinho no meio que não tá dando pra vocês verem muito bem. Só que eu tenho uma coisa a dizer. Vou precisar mostrar pra vocês, senão vocês não vão acreditar. Vocês lembram que eu tinha falado que a linha preta que tava segurando os bonequinhos tava me incomodando? Eu testei uma coisa e deu certo. Eu pintei a linha de branco. Tem algumas partes que tá meio mais ou menos, mas que eu fiz um teste pra ver se ia dar certo. E deu certo, então depois eu vou passar mais uma vez. Tá vendo a linha aqui, ó? Que ela tá pintada. Eu peguei uma massa corrida de parede e fiz assim, ó, na linha, pra ver se ela ficaria menos pior. E aí eu falei, nossa, dei jeito na linha. Mas ainda o pisca-pisca preto na parede branca ainda está me incomodando. Então o que eu fiz? Eu pintei o pisca-pisca. Eu também pintei o pisca-pisca preto de branco também. Aqui, ó, a tomada pra vocês verem que eu não tô falando mentira. Eu realmente pintei o pisca-pisca de branco. E eu acho que foi uma ótima escolha que eu fiz, porque ele deu uma sumida na parede. Antes ele tava destacando muito na parede por ele ser preto, né? E tudo aqui é branco, as coisinhas tudo clarinhas. E aí eu coloquei um pisca-pisca preto, que inclusive foi o único que eu achei com luzinhas amarelas. E aí eu achei que ficou 50 mil vezes melhor. Olha aqui essa parte que tá bem pintada, ó. Aqui tá meio pretinho. Mas essa parte que tá bem pintada, ficou bem legal. E eu falei, nossa, deu super certo. Sério, gente, eu pintei o pisca-pisca. Sem preconceito, sem julgamentos por aqui. Gostamos de casas clean. Então, foi isso. Eu fui na loja comprar o pisca-pisca. Na verdade, eu nem... Ai, isso aqui é o braço. Na verdade, eu nem ia comprar. Mas eu passei... E tava lá e tava num precinho, né? Aí eu falei, vou comprar, porque luzinhas nunca é demais. Inclusive eu trouxe do Brasil 2 pisca-piscas. Pisca-pisca. Mas por aqui ser 220, gente, quando eu liguei o pisca-pisca na tomada, começou a sair fumaça. Como se estivesse, se preparando pra sair aquele fogo, sabe? Então eu desliguei rápido, porque não ia funcionar, ia pegar fogo na casa. Eu já tenho medo de deixar pisca-pisca ligado. Tipo, eu só deixo enquanto eu tô no ambiente. Se eu sair do ambiente, se eu sair de casa, se eu for dormir, eu desligo o pisca-pisca, que eu tenho medo de pegar fogo na casa. E aí eu tava passando, vi o precinho, eu entrei. Só que, tipo assim, tinha muito pisca-pisca, mas eu não sei por quê, não tinha exatamente do jeito que eu queria. Tinha pisca-pisca preto, com a luzinha amarela. Tinha branco, tipo, o fio branco, né, transparente. Só que com a luzinha verde, colorida ou branca. Verde eu não sei, acho que não é muito mais vibe, uma coisa meio jardim assim. Colorido eu acho que ia ficar um pouco Stranger Things, colocar negócio colorido na parede, acho que não ia ficar muito legal. E eu sou completamente contra a luz branca, fica meio casa de hospital. Então, eu gosto de luzes amarelas, acho que já dá pra perceber até pelas minhas estéticas aqui do vídeo. Tem uma luz amarela aqui, uma ali.
e o pisca-pisca amarelo agora. Só que eu queria um pisca-pisca amarelo com o fio ou branco ou transparente. Não sei se existe branco, mas o meu que eu geralmente usava lá no Brasil, ele era transparente, o fio e as luzinhas amarelas. E aí a mulher demorou um tempão pra conseguir achar um com luzinhas amarelas. E aí depois ela achou. E o Neno tava comigo, né? Aí eu falei com o Neno assim, pergunta se não tem com fio sem ser preto. Aí ele perguntou, aí a moça falou, mas aí você já tá querendo demais, né? Falou, brincando assim, eu fiquei, nossa, pode aí, nem exigir mais o negócio do jeito que eu quero. Aí eu trouxe do jeito que tinha mesmo, não tinha do outro jeito, eu fui lá olhar depois, com fio clarinho, né? Não tinha. Aí eu peguei esse mesmo, e só que não tava combinando, gente, aí eu tive que dar o toque Brenda, entendeu? Eu tive que pintar o pisca-pisca de branco. Não sei se isso vai durar até o próximo ano, porque massa corrida ela descasca, né? Mas enfim, gostei, o importante é que tá bonito. Eu vou acrescentar mais alguns lacinhos agora, vou mostrar pra vocês. Deixa eu mostrar como tá ficando até agora. Dali de cima eu desci 2 fitinhas, uma pra cá e uma pra cá, dessa fitinha fininha aqui. E aí eu coloquei aqui no meio aquele laço que eu já tinha mostrado, com aquela fitinha de renda. Coloquei esses laços maiores aqui, só tinha 3, então eu coloquei assim. E nos outros espaços eu lembrei que eu tinha essa fitinha mais fininha, então eu fui preenchendo um pouco com essa outra fitinha. Ficou assim, bem fofinho. E aqui no meio eu coloquei o festão, as coisinhas aqui embaixo. Mas eu achei que não tá iluminando muito, eu não sei se dá pra perceber, mas o pisca-pisca ele brilha um sim e um não. Principalmente nesse modo que eu gosto de deixar, que é esse modo parada, eu não gosto que fique piscando. Ele não brilha todas as luzinhas, então eu achei que não tá iluminando muito. Eu até tentei colocar esse meu outro pisca-pisca aqui, que ele é assim com essas bolinhas. Mas eu achei que não ficou muito legal, não combinou, porque a tonalidade dele também, do amarelo dele é diferente. Então o que eu pensei? Eu vou comprar aqueles fios de fada, fiozinhos de luz bem fininho, e aí eu vou colocar aqui nas linhas assim, ó. Vou comprar 2 e coloco aqui nas linhas, e eu acho que vai ficar bem legal, vai ficar assim combinandinho, porque eu acho que é o mesmo tom de amarelo. E eu acho que vai ficar bom. Vou precisar ir lá na loja do chinês comprar isso. E aí eu mostro pra vocês o resultado final, que eu acho que agora vai ser o final mesmo. Porque daqui a pouco já tá dando o dia 25 e eu ainda tô fazendo decorações. Ai, gente, eu gostei muito de como ficou. Ficou muito fofinho. E é tão legal saber que a maioria das coisas foi eu que fiz. E aí eu vou comprar os fios de fada. Vou colocar 2 aqui, que eu acho que vai dar um tchan, assim, vai ficar mais legal. Não sei se vai dar pra mostrar nesse vídeo. Eu acho que vai dar pra mostrar nesse vídeo, mas se não der pra mostrar nesse vídeo, eu mostro no próximo. Porque eu tenho que ir lá na loja do chinês ainda comprar. Eu não tô olhando pra vocês, porque eu tô olhando aqui pra trás. Achei que ficou muito fofinho, os lacinhos também deram todo um toque. O que vocês acharam? Achei que ficou muito bonitinhos. Acho que se fosse pisca-pisca branco, também não ficaria feio. Mas como eu gosto mais das coisas mais amarelinhas, eu gosto mais desse. Até porque depois, quando não tiver no Natal, eu posso usar pra colocar em algum lugar da casa também. O que vocês acharam? Amigas, comprei os fiozinhos de fada, comprei 2. Foi R$5 cada um, convertendo, né? E ele é assim. Deixa eu ver se eu consigo ligar. Vocês vão conseguir ver a cor. Tá vendo? Até estourou aqui na câmera, mas ele é bem amareladinho assim, bem a cor do pisca-pisca que tá aqui também. Aí eu vou abrir e vou colocar aqui onde eu tinha explicado pra vocês. Eu acho que vai ficar bem legal, bem fofinho. Gente, eu acho que eu acertei muito ter comprado essas luzinhas. É literalmente um fiozinho, ó, que tem umas luzinhas. E aí é a bateria, então não precisa ligar na tomada nem nada. E ficou muito fofo. Eu queria que desse pra vocês verem como tá pessoalmente, tá muito legal. E aí ficou mais iluminado, destacou mais aqui os lacinhos e os enfeitinhos. Eu achei que ficou muito fofinho. Olha no geral como é que ficou. Agora sim, ficou pronta a minha decoração.
finalizando esse vídeo por aqui. Eu gostei muito das coisas que eu consegui fazer, espero que vocês também tenham gostado. Eu queria fazer alguma coisa que fosse divertida e uma coisa que eu pudesse ter esse sentimento de eu mesma fazer e ter essa decoração mais afetiva. Como vocês sabem, esse é meu primeiro ano morando aqui na Argentina e meu primeiro Natal morando aqui. Eu já passei outro Natal aqui, mas eu não morava aqui. Então, meu primeiro Natal morando nessa casinha. Então, a gente não tem todas as coisas que a gente quer ter ainda. A gente sonha, assim, em ter uma árvore de Natal, em ter as nossas coisinhas e tal. Mas eu sou do time que não é só porque você não tem a coisa perfeita que você não pode cuidar da sua casinha e ter as suas coisinhas do jeito que você quer. Então, eu produzi as minhas coisinhas, eu gostei muito de passar esse momento fazendo esse tipo de arte, que é uma coisa que eu gosto muito. E essa é uma das coisas que eu quero sempre fazer, independente de eu ter uma árvore ou não. Eu quero poder fazer os meus enfeites, eu poder fazer a minha decoração de Natal. Porque é uma coisa que eu gosto e é uma coisa que significa muito pra mim, eu poder ver as coisas, saber que eu fiz, que eu produzi, que eu decorei, que eu coloquei ali a minha atenção, o meu amor, o meu carinho naqueles detalhes, sabe? E foi um momento muito especial pra mim, como vocês já sabem, eu estou fazendo a minha listinha de tradições que eu quero fazer todos os anos. Nem todas as coisas eu estou trazendo pra cá, porque tem coisas que não são tão interessantes de mostrar, ou coisas rápidas assim. Eu tô trazendo as coisas que eu tô conseguindo gravar também. E como eu gosto de trazer pra cá essas coisas relacionadas à arte também, até porque se alguém quiser se inspirar ou quiser fazer na sua casa também, tem como, gente, tem como a gente decorar, não é só porque a gente não tem R$1 milhão que a gente não pode fazer a nossa própria decoração e deixar a nossa casa aconchegante e bonitinha também pro Natal. E é isso, eu espero que tenha sido tão legal pra vocês como foi pra mim. Eu gostei muito de ter conseguido registrar tudo isso, consegui registrar eu fazendo também, pra deixar aqui guardado. Eu espero que nunca perca esses vídeos pra eu sempre ter a primeira vez que eu fiz essas tradições, sabe? E é isso, espero que vocês tenham gostado e até o próximo vídeo.